Fala aí, tudo bem, pessoal? Vamos aprender? Eu tenho percebido e visto a dificuldade de muita gente de prosperar. Muita gente mesmo dentro das igrejas, buscando um Deus vivo, próspero, falando que Deus ele cura, Deus ele liberta, Deus ele transforma, Deus ele é rico, mas a própria pessoa não tem visto a manifestação desse poder na vida dele, entende? Por quê? Pregar a palavra é muito fácil. É muito fácil ser um pregador da palavra. É muito fácil você anunciar, né? Anunciar, você repetir, você replicar. Por exemplo, daqui a pouco eu vou ler esse estudo aqui, ó, para você. Foi dado ontem, hoje é terça-feira, foi dado ontem na segunda-feira, na reunião da prosperidade na igreja. Então, a igreja, ela tem um papel muito importante na sociedade. Muito importante mesmo. Por quê? Porque a igreja, ela tenta ressocializar o ser humano. A igreja, ela tenta ligar o homem a Deus. A igreja tenta passar a mensagem de cura, de libertação, de prosperidade financeira, né? De casamento, né? Quantos casamentos estão desestruturados, e existe nas igrejas, não só na Igreja Universal, mas em todas, reuniões especiais para os casais, né? Palestras. O que não falta é teoria. O que não falta é teoria para isso. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a letra, é uma teoria. Você precisa ouvir e você precisa ler. Agora, se você não crer e não praticar aquilo que você ouve, não vai acontecer nada. A pessoa vai virar um religioso, uma religiosa dentro da igreja, ela vai ter muitas informações bíblicas, porém, a vida dela vai ser um caos. Entende? Então, nós precisamos se destravar espiritualmente. Nós precisamos se destravar espiritualmente. Precisa ter uma revolução dentro de você. Tem muita gente que quer fazer uma revolução fora, né? Quer mudar a vida de todo mundo. Quer fazer uma revolução, mas ela não tem uma revolução dentro dela. Por exemplo, eu cheguei na igreja, eu vim da Assembleia de Deus. Fiquei 2 anos na Assembleia de Deus, né? Passei pela Igreja Batista, vim de um berço espírita, entende? A minha avó era mãe de santo. Então, o que eu descobri nesses anos? Quando eu era adolescente, a minha mãe, ela vivia indo de igreja em igreja, igreja de revelação, sabe? Essas igrejas que a mulher revela, né? E então eu rodei várias religiões, E o que eu descobri? Que a religião não muda a vida de ninguém. A religião, ela não muda a vida de ninguém. Ela não transforma a vida de ninguém. Ela pode ajudar. Ela ajuda com a sua caridade, ela ajuda com a palavra, muitas das vezes de conforto e de amor, né, e de esperança que você ouve lá. Mas a religião não muda a vida de ninguém. Entende? A Igreja Universal não vai mudar a vida de ninguém. Entende? Não é porque eu estou lá que a Igreja Universal vai mudar a sua vida. Não vai. A Igreja Universal não vai mudar a sua vida. Ela nunca mudou a vida de ninguém. Entende? Nenhuma igreja, nenhuma instituição, nenhuma religião, por maior e melhor que seja na sua concepção,
ela vai mudar a vida de alguém. Ela não vai mudar e nem transformar a vida de ninguém, absolutamente ninguém. Ela pode ajudar. Ajudar, ajuda. Melhorar, opa, até que melhora. Um pouco. Mas não transforma a vida de ninguém. O que transforma a nossa vida é a nossa decisão de prosperar. O que transforma a nossa vida é nós entendermos quem nós somos, da onde nós viemos e para onde nós temos que ir. O que muda a nossa vida é você entender que você, assim como todos, foram feitos à imagem e à semelhança de Deus. Entende? Deus, ele te criou. A imagem e a semelhança dele. Agora, se a gente não fazer uma revolução dentro de nós e não descobrirmos quem realmente nós somos, que somos filhos de Deus, e não buscarmos agir como um, não plantarmos, né, para poder colhermos, a gente não vai ter resposta. Entende? Porque tem muita gente dentro das igrejas que não se libertou. Está anos na igreja e não se libertou. Está anos na igreja e ela não foi batizada com o Espírito Santo. Está anos na igreja e ela não conseguiu prosperar financeiramente. Está anos na igreja e ela não conseguiu ser curada. Está anos na igreja e ela não conseguiu converter ninguém da sua própria família. Ninguém, absolutamente ninguém. Ela não tem resultado. Entende? Ela não tem resultado nenhum. E muitos pioraram depois que entraram para a igreja. Mas o problema não é a vida dela piorar. O problema é a vida dela continuar piorando. Passando anos e anos. Entende? Então, precisa haver uma revolução dentro de nós. Você precisa se indignar. Você precisa se revoltar. Mas não contra a instituição. Não contra a religião. Não contra as pessoas. Mas contra a situação que você está passando. Quantas pessoas, por ela não ver mudança, por ela não ver transformação, ela saiu da igreja e, pior ainda, ela abandonou a espiritualidade. Entende? Quantas e quantas? Todos os dias, dezenas, centenas de pessoas, infelizmente, desistem da fé, desistem da palavra de Deus. Desistem. Infelizmente. E colocam a culpa em tudo e em todos, menos se responsabilizam. Entende? Porque a única coisa que a igreja faz é anunciar a palavra. Anunciar a palavra. Entende? E olha só que bacana. Olha o estudo que foi dado na segunda-feira na Igreja Universal. Aí você fala, não, mas a Igreja Universal ela rouba. Não, mas a Igreja Universal pede muito. Não, mas a Igreja Universal só tem ladrão. É muito fácil falar daquilo que você não vive, daquilo que você não conhece. Entende? Aí você chega para mim, não, mas tem sim. Tem pastor que roubou. Não, é lógico. Lógico que tem pastor que roubou. É lógico que tem obreiro que roubou. É lógico que tem bispo que roubou. É lógico. Em todo lugar aonde tiver pessoas, vai ter ladrão. Vai ter ladrão. Né? Vai ter ladrão para roubar, né? Vai ter matador para matar e vai ter destruidor para destruir. Em todo lugar onde tiver pessoas. Não foi diferente com Jesus. Aonde Jesus estava, tinha um ladrão com ele. Tinha um ladrão com Jesus. Andando com Jesus. Estava lá. Estava andando com ele. E nem por isso
Jesus deixou de anunciar o reino de Deus, deixou de curar, entende? Nem por isso as pessoas deixaram de seguir. Por quê? Porque as pessoas não estavam seguindo Judas, as pessoas estavam seguindo Jesus. O exemplo não era Judas, o exemplo era Jesus. Entende? Então, se você fala assim, mas tem ladrão e tem corrupção dentro da igreja. Lógico que tem, assim como em todo lugar. Até na sua casa, na sua família. Se você é uma família relativamente grande, ou pode ser até pequena. Se você não vigiar seus filhos, se você não educar, e por mais que vigie, por mais que eduque, né, sempre tem um ou outro que ele mesmo não vigia, né, e ele se deixa corromper. Entende? E ele se deixa corromper. Aí ele faz algo que não era para fazer. Ele rouba, ele mente, né? Aí o que acontece? Traz vergonha para sua casa. Você fica envergonhado. Mas ele deixa de ser seu filho? Ele deixa de ser seu parente? Ele deixa? Não. Ele ainda vai continuar sendo seu filho. Por mais que ele tenha roubado, por mais que ele tenha mentido, por mais que ele tenha feito algo que tenha te envergonhado e te desagradado. Assim a igreja vê essas pessoas que estão em cargos de liderança, estão como pastores, estão como obreiros, estão como líderes e se aproveitam da oportunidade de estar à frente de algo para tirar proveito para si mesmo. Mas não é nada oculto que não venha a ser revelado, e cada um vai colher aquilo que tem plantado. Então, o que a igreja faz? Né? Quando descobre, remove. Descobriu, removeu. Aí vem a disciplina, para ver se há arrependimento naquela pessoa. Se haver arrependimento e aprendizado, show de bola, né? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Agora, se não tiver arrependimento, então ele vai ser removido e vai seguir o caminho dele. Entende? Mas o que eu quero falar, as pessoas, elas têm seguido homens. As pessoas têm seguido o Bispo Macedo. As pessoas têm seguido os pastores que têm saído da igreja. As pessoas têm seguido tanto aqueles que têm feito o bem, quanto aqueles que têm feito o mal. Mas não têm seguido Jesus. Entende? Você não tem que seguir o Bispo Macedo. Você não tem que seguir a Igreja Universal. Você tem que servir lá. Mas eu não sou da Igreja Universal. Serve para qualquer instituição. Você não tem que seguir o seu pastor, a igreja, o líder. Não, você tem que seguir o Espírito Santo que age nele. Você tem que seguir Jesus que está com ele. Porque vai ter momento que ele vai errar. Vai ter momento que ele vai falhar. Vai ter momento que ele não vai ser usado por Deus, não. Ele é carne, ele é falho, ele é miserável pecador. Quantas foram as vezes que o Bispo Macedo errou? Quantas foram as vezes que o seu pastor errou? Quantas foram as vezes que você errou? E nem por isso Deus te fulminou, te desprezou. Nem por isso Jesus te condenou. Entende? Jesus, ele não condenou Judas. Pelo contrário, deu a oportunidade para ele até o último momento. Até ceiar, até a oportunidade da ceia, Jesus deu para ele. E foi na ceia que Jesus falou claramente para ele. Claramente. Olhando para ele, aqui entre nós existe um traidor. E olhando para ele, eu sei que é você, rapaz. Se revela. Mas Jesus não vai fazer por nós, por mim, por você, o que a gente tem que fazer. Jesus não ia pegar na mão
de Judas e fazer ele assumir algo que ele não ia assumir. Se Jesus pressionasse Judas, Judas iria mentir, porque o espírito da mentira estava dentro de Judas, o espírito do roubo estava dentro de Judas, entende? O espírito da malícia estava dentro de Judas. Então, por mais que Jesus viesse querer levar ele, Judas ele não ia assumir e a situação ia ser pior. Então, as coisas são feitas pelo Espírito, pessoal. E muita gente não tem tido resultado na sua vida porque ela não tem vivido no Espírito. Ela tem servido à Igreja Universal, ela tem servido ao grupo que ela está, ela tem servido à instituição, à religião, ela tem servido ao líder espiritual, ela tem servido ao homem, mas ela não tem servido a Deus. Porque se ela serve a Deus, é impossível dela não ver resultado. Ela vai ver resultado. Ela vai crescer. Mas ela vai crescer e vai prosperar não no que ela quer, mas no que ela precisa. Ela vai prosperar de dentro para fora. Ela vai prosperar nas áreas que realmente ela precisa. Entende? Quando eu entrei na Igreja Universal, a maioria das pessoas vão para a igreja porque estão passando por alguma dificuldade, seja familiar, seja financeira, seja de saúde. A maioria, 90% das pessoas que vão na igreja, elas estão sufocadas de problema. Não foi diferente comigo. Eu estava sufocado de problema em todas as áreas. Problema financeiro, problema sentimental, né? Problema familiar, brigas. E eu fui para a igreja. Falei, não, agora eu vou para a igreja. E eu queria resolver qual era o meu problema primeiro. Financeiro. Eu queria resolver o meu problema financeiro. Porque era uma miséria danada. Entende? Era uma miséria danada. Não tinha dinheiro para nada. Eu queria resolver o meu problema financeiro. Mas o meu maior problema não era financeiro. O meu maior problema era espiritual. O meu maior problema era espiritual. E eu queria resolver o meu problema financeiro. Por mais que eu tentasse resolver o meu problema financeiro, eu não conseguia. Por mais que eu tentasse arrumar um emprego, eu não conseguia. Por mais que eu orasse, eu não conseguia. Entende? Por quê? Porque o meu problema maior não era financeiro. O meu problema maior era espiritual. Eu precisava me libertar. Eu precisava me libertar dos espíritos imundos que engana e corrompe a mente, que sujam o coração. Eu precisava me libertar da malícia, dos maus olhos. Porque como que eu cheguei na igreja? Cheio de malícia, cheio de maus olhos, né? Cheio de crenças erradas do que as pessoas falavam para mim. Mas o Espírito Santo teve tanta misericórdia que mesmo eu com tanta dúvida, com tanto preconceito da igreja, falando mal da igreja, eu ia para a igreja. Por quê? Porque lá eu me sentia bem. Eu me sentia bem. É como, não tem quando você já ouviu a passagem de Davi e Saul? Saul estava perturbado, endemoniado, porque estava longe da presença de Deus, e Davi tinha que tocar para ele ficar tranquilo. Era mais ou menos assim. E assim são as pessoas. As pessoas vão para a igreja, elas vão na reunião, elas até concordam com tudo que elas estão ouvindo, em relação à palavra, à espiritualidade, né? Em relação à fé, elas se envolvem com o hino, elas se sentem bem, assim como eu me sentia bem, né? Mas quando fala de dinheiro, mas quando fala de oferta, quando fala de dízimo, quando fala de voto, de propósito, quando fala de dinheiro, que é
na maioria das vezes, o que a pessoa pensa e acha que ela mais precisa, porque ela está passando por uma dificuldade, né? Como eu passava, eu não tinha o que comer em casa, às vezes, não tinha dinheiro para pão, entende? Era angu à noite e angu de manhã, não tinha dinheiro de passagem para ir para a igreja, aí eu tinha que ir andando ainda, andava 1 hora a pé, mas se eu não tomasse uma atitude de ir para ir, ninguém ia poder. Então, eu queria mudar, eu queria mudança, eu queria que aquilo que eu ouvi, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus prospera, Jesus isso, sendo que o mais importante de todas as bênçãos é o Jesus salva. Jesus salva, Jesus salva. Salva a nossa alma. Entende? Eu queria que a minha alma fosse salva, mas naquela época não era a prioridade. Por quê? Porque eu estava travado espiritualmente e eu nem sabia o que era espiritualidade. Eu queria resolver os meus problemas. Resumindo, eu fui indo, os meus problemas não se resolveram assim rápido, pelo contrário, os problemas aumentaram por fora, porque a dificuldade aumentou, mas eu fui resolvendo os problemas internos, sabe? A confusão mental, ela foi saindo, a malícia, ela foi saindo, a raiva, o ódio, a mágoa, ela foi saindo, entende? Todos os sentimentos ruins, eles foram saindo. A cada palavra que eu ouvia e cria e praticava, a cada ensinamento que era ensinado e eu colocava em prática, né, olhando só para Jesus como referência, Jesus como alvo. Então, eu fui tirando o meu alvo dos problemas. Porque a pessoa vai para a igreja e o alvo dela é resolver o problema. Então ela coloca o alvo ali, na vida financeira, ela coloca o alvo ali no marido, no filho, sei lá, problemático. Ela coloca o alvo e começa a orar, e começa a fazer voto, e começa isso, começa a agir a fé. Mas se o problema estiver dentro dela, né, que é a falta do Espírito Santo, que é a falta de confiança, a falta de uma fé verdadeira, que realmente é uma fé sacrificial, porque a fé sacrificial é aquela fé da semeadura. Você tem que plantar, e não é só plantar não, você tem que semear a terra. Você tem que ir ali, regar, você tem que ter o tempo. E depois que começa a crescer, você tem que cuidar até dar o fruto. Então muitas das vezes não é rápido. Entende? Então, Deus foi mudando de dentro para fora. Era isso que eu queria? Não. Não era isso que eu queria. Não era. Era isso que... Não era, cara. Porque era revoltante você tá buscando a um Deus vivo, a um Deus grande, a um Deus poderoso, e você não vê nada acontecendo do lado de fora. Passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, e a sua vida externamente falar, tá a mesma coisa, ou talvez muitas vezes pior, porque você não plantou nada do lado de fora. Mas não era o que eu queria, mas o que eu precisava. Deus, ele estava vendo a intenção do meu coração, que eu queria de fato ser feliz, que eu queria de fato ter resultado, que eu queria de fato conhecer a Ele.
E o caminho para me conhecer a Ele não era resolvendo meus problemas externos. Era resolvendo os problemas internos que eu tinha. Então, nesse tempo, eu fui amadurecendo espiritualmente, eu fui me libertando, eu fui entendendo que não é a igreja que muda a vida da pessoa, que não são os pastores que mudam a vida das pessoas, mas é o Espírito Santo que age na igreja. É o Espírito Santo que age nos líderes. Porque ninguém pode fazer nada por você. Ninguém pode mudar e transformar a sua vida além de Jesus Cristo através do Espírito dele, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo foi modelando em mim, né? Foi moldando em mim. Por eu focar em Jesus, por eu focar na espiritualidade, mesmo sem querer, mas eu não tinha outra opção. Falei, poxa, ou eu saio da igreja, né? E eu não vou ter nem o alívio espiritual, nem... sabe? Ou eu saio da igreja e volto a ser o que eu era antes, cheio de maus hábitos, cheio de vícios, cheio de manias, cheio de coisas, sabe, erradas que eu dependia. Porque quantas pessoas elas estão presas, escravas de maus hábitos, escravas do vício do cigarro, do vício da bebida, escrava da balada, escrava de entretenimento. Ela só quer se divertir, mas ela não faz nada para buscar conhecimento, ela não planta nada para a vida dela. E não é porque ela não quer, não, é porque ela não consegue. Ela não consegue. Ela está sendo controlada por espíritos que levam ela a ser o que ela não quer ser, fazer o que ela não quer fazer. E ela não faz nada. E o problema é que ela não faz nada. Ela não faz nada para mudar isso. Então eu já tinha me revoltado. Eu falei, não, eu não quero isso para minha vida. Eu não quero e eu não vou. Então eu decidi buscar o Espírito Santo. Eu decidi buscar a presença de Deus. Eu decidi buscar a certeza da salvação da minha alma. Eu decidi limpar o meu coração. Eu decidi, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tanto problema, porque naquela época eu estava com problema financeiro seríssimo. Eu estava com doença, eu tinha vitiligo, sabe? Uma doença que tira a pigmentação da pele, que me constrangia, que eu ficava com as juntas manchadas, e isso me trazia uma baixa estima, né? Eu estava com problema na vida sentimental, porque eu estava namorando na época, gostava muito na época daquela menina, e ela desmanchou. Então foi assim que eu cheguei na igreja, cheio de vícios, vícios de bebida, vícios de cigarro, vícios de pornografia, sabe? Vícios de balada, cheio de maus pensamentos, enfim, com uma confusão mental total. Mas eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus te dá a vida, Jesus é família, né? E eu gravei aquela palavra no meu coração. Entende? E eu nunca vou esquecer, eu trabalhava em um lava-jato, aí uma vovozinha, olha como é que Deus usa, uma vovozinha, do nada, eu não ia para a igreja na época, eu não queria nada com Deus, porque a minha mente estava focada só em fazer as minhas vontades, em me divertir, diversão, entre aspas. Diversão que te leva à perdição. A vovozinha chegou para mim e falou, oi meu filho. Aí ela chegou assim,
você sabia que Jesus te ama? Aí eu, o quê? Filho, Jesus te ama. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Ele tem um propósito na sua vida. Jesus te ama. Aí ela dando aquele sorriso. E o engraçado é que a vovozinha não tinha dente nenhum na boca, a vovó. E ela sorriu, aquele sorriso banguelim. E ela sorriu, aquele sorriso banguelim. Como a malícia estava dentro de mim, olha só como é que é as coisas. Como a malícia estava dentro de mim, o espírito da malícia, o espírito da prepotência, né? Porque quando a pessoa tem um espírito da prepotência dentro dela, ela não tem nada. Ela não tem nada. Ela está no poço, sabe? Ela está caída, mas ela se sente melhor do que o outro. Entende? Tipo assim, o fracasso do outro é alegria para ela. Ao invés dela se compadecer do outro, não. O fracasso do outro é alegria para ela, porque isso faz ela se sentir bem. Era o que estava comigo na época. Porque eu achei muito bacana, muito lindo, né? Que a vovó, pô, Jesus te ama e tal. Mas depois que ela sorriu, aí veio o espírito da malícia e o espírito da prepotência agindo na minha mente. Falei, quem é ela? Olha aí a vovozinha, não tem nem dente. Não tem nem dente. Como ela vai falar de Jesus? Como que ela vai falar de Deus? Né? Aí o diabo distorce a palavra de Deus. Traz uma confusão mental. Aí eu pensei naquela época. Falei, vovó. Aí eu falei, tá bom, vovó. Por respeito, eu falei, tá bom, vovó. Aí, mas eu fiquei pensando, vovozinha, sem dente nenhum na boca, tadinha. Poxa, não tem nem aonde cair morta. Olha só o pensamento que veio na minha cabeça. Tá aí falando de Deus. Olha só, se Deus fosse com ela, se Deus existisse, se Deus isso, né? O ser humano tem a mania de se permitir ser usado pelo espírito do orgulho e da prepotência para falar isso. Se Deus existisse, ela não estava assim. Ela não estava assim. Coitada. E fui trabalhar. Ignorei, a primeiro momento, aquela palavra. Mas a minha alma e o meu espírito, que já estava sedento por Deus, gravou aquelas palavras no meu coração. Aquelas palavras ficaram ressoando no meu coração. Tipo assim, ó, Jesus te ama. Ele te ama. Jesus, ele vai te fazer feliz. E eu não era feliz. Gente, eu não era feliz. Eu não era feliz. Mas não era mesmo, cara. E achava que era. Né? Porque vivia de entretenimento, vivia de balada, vivia de festas, vivia de momento, vivia de satisfazer os desejos da minha carne. Então, eu achava que eu era feliz. Até que eu decidi ir para uma igreja. Eu entrei primeiro para a Assembleia de Deus. Fiquei 2 anos na Assembleia de Deus. Depois da Assembleia de Deus, eu fui para a Igreja Universal. E o que eu aprendi? Fora isso, eu já falei para vocês que quando eu era adolescente, minha mãe me levava para as igrejas direto, que ela sempre foi indo para a igreja, mas eu nunca quis ter compromisso, nunca quis nada com Deus. Até a hora que eu decidi. E fui. E o que eu descobri? Cara, que a igreja, ela tem um papel muito importante na sociedade. A igreja. Independente das falhas, independente dos erros, independente do modo operante de levar a palavra de Deus, da doutrina. Quando eu falo modo
operante é que cada igreja tem uma doutrina. A Assembleia tem uma doutrina, né? A Batista tem uma doutrina, a Igreja Universal tem outra doutrina, cada um tem uma doutrina onde são conjuntos de regras, para que ali venha ter ordem e progresso. Vamos dizer assim, ordem e progresso. E cabe à pessoa a se adaptar àquela doutrina, respeitar e olhar só para Jesus, porque aí ela vai entender o porquê. Entende? Que cada igreja tem uma doutrina, porque a gente lida com o ser humano. O ser humano, ele tem que ter regras, tem que ter processo, porque senão ele não aprende. Então, as igrejas, ela é uma escola para ensinar a palavra, uma escola para mostrar o caminho. A igreja não vai mudar a sua vida, mas é um fator predominante para que a sua vida mude. Por quê? Porque nós somos a igreja. Você é a igreja. Nós somos a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E se você não estiver reunido com a igreja, que é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não é perfeito, não. O corpo de Cristo não é perfeito. Perfeito é Cristo. O corpo de Cristo não é perfeito. É igual na época de Jesus. O único perfeito era Jesus. Todos os outros, cada um tinha um problema, era treta danada. Era Paulo que tratava com Pedro. Entende? Era treta danada. Então, não pense que vai ser tudo bem, não. Não vai, cara. Não vai. Mas é com os erros dos outros que a gente aprende. É com os nossos erros que a gente aprende. É vivendo em comunhão com pessoas imperfeitas é que a gente aprende a seguir a perfeição. É que a gente aprende a se aperfeiçoar em Cristo. Porque como que você vai praticar a palavra de Deus do lado de pessoas perfeitas? Como que você vai ser realmente provado do lado de pessoas perfeitas? Então, não adianta, irmão. Não adianta. São pessoas que vão nos ferir, e Deus muitas das vezes vai permitir, e são pessoas usadas por Deus que vão nos curar. Mas tudo é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai usar as pessoas para nos guiar, nos curar. Entende? Da mesma forma que o diabo usa as pessoas para tentar nos derrubar. Então, a nossa guerra ela é espiritual. Pô. Ela não é física. Não é física. Não é. E se você não viver no Espírito, se você não entender que você não depende de nada e nem de ninguém para você vencer, você não depende de nada e nem de ninguém para você ter resultado, você não depende de nada, você não depende de nada e nem de ninguém. Não depende. Você só depende de você mesmo e depende de Deus, do Espírito Santo. De mais nada e ninguém. Mas entender que você precisa das pessoas, precisa da igreja, né? Que você precisa de ajuda. Então você vai começar a ter resultado. Entendeu? Então, por exemplo, na minha vida, o meu foco mudou. O meu foco antes era prosperar financeiramente, porque você ouve muito falar de prosperidade, principalmente na Igreja Universal. Então, o meu foco era prosperar, o meu foco era ganhar dinheiro, o meu foco era isso. O meu foco era ser curado, o meu foco era família, mas quando eu comecei a ir para a igreja e conhecer a palavra de Deus, o Espírito Santo mudou o meu foco. Ele falou, não, isso não é o mais importante. Do que adianta você construir um castelo? Do que adianta você construir uma mansão, um prédio enorme, um edifício, um arranha-céu, né?
Tipo assim, você é curado, você prospera, ganha muito dinheiro, vira um milionário lá na igreja. Você, sabe, casa, né, mas só de aparência, casa, sem ter uma espiritualidade, constrói aquele castelo, mas daqui a pouco, ó, é como que se você construísse uma areia, porque vai cair, vai ruir, você não vai ter estrutura para suportar aquilo que você conquistou, porque você não tem espiritualidade, você está travado, você não me conhece. Então o meu foco foi mudando conforme eu fui olhando só para Jesus. Se eu olhasse só para a igreja, se eu olhasse só para os pastores, se eu olhasse só para os bispos, se eu fosse na fé deles, eu estava perdido, irmão. Como muita gente se perdeu. Muita gente se perde porque vai na fé do outro e ao invés de ouvir a voz de Deus que fala com ela. Entende? Não, faz isso que... Não. Imagina. Então, eu busquei nascer de Deus. Eu busquei saber quem eu era de verdade. Eu busquei ter a certeza e a confirmação de quem eu era para Deus e como que Ele me via. Entende? Eu busquei o Espírito Santo de todo o meu coração, com toda a minha fé, com todo o meu entendimento, até eu encontrar. E até hoje eu busco Ele, para que a cada dia eu venha ser aperfeiçoado por Ele. Até hoje eu busco, todo dia. Entende? É Ele em primeiro lugar. Ele em primeiro lugar. Não importa se as coisas estão indo bem e se as coisas estão indo mal. Não importa se Ele me colocar por cima ou se Ele permite que eu venha estar por baixo. Não importa se eu venho estar preso, às vezes escravizado em alguma área da vida por alguma situação adversa, ou se eu venho estar livre, feliz, saltitando por ter conquistado alguma coisa, desde que o Espírito Santo esteja comigo. Porque assim foi na vida de José, assim foi na vida de Daniel, assim foi na vida de todos que olharam só para Deus. Entende? Deus não vai impedir que a gente passe por problema, por dificuldade, não vai impedir. Por quê? Por causa dos nossos próprios erros, da nossa própria imaturidade. Entende? Por exemplo, eu fiquei tanto tempo longe de Deus, tanto tempo ignorando a Deus, tanto tempo sendo rebelde, tanto tempo sendo malicioso. Aí eu entro para a igreja, eu quero que em 6 meses Deus mude a minha vida. Eu quero que em 1 ano, 2, 5 anos, sabe? Deus mude a minha vida. Pô, eu fiquei 20 anos, cara, negando a Deus. Aí, na cabeça da pessoa, ela quer que a vida dela transforme. Não vai, irmão. Não vai. Não vai transformar assim. Uma transformação, para haver transformação, tem que haver comunhão. Para haver transformação, tem que haver comunhão com Deus. E a comunhão com Deus não é do teu jeito, não é da tua maneira, mas é do jeito de Deus. Ele te conhece mais do que você mesmo. Então, a transformação, ela vai vir de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é de fora para dentro. Eu sei que é difícil você estar na igreja sem resposta. Eu sei que é difícil você estar precisando de muita coisa e não conseguir. Mas para e pensa comigo. Deus não é Deus? Deus não pode todas as coisas? Deus não é o Deus do impossível? Deus não é o Deus de amor que falam? Deus não é Pai? Né? Então, se Deus é tudo isso que você crê, né? Por que Ele não muda a sua vida? Se Ele pode. Por que Ele não muda a sua vida se Ele pode? Por que Ele não muda a sua vida se Ele é seu Pai? Por que Ele não muda a sua vida se Ele te ama?
Entende? Eu vou te explicar por quê. Sabe por quê? Porque apesar de realmente Deus ser tudo isso, Deus é amor, Deus é Pai, Deus é prosperidade, Deus é cura, Deus é tudo isso, Deus é demais. Mas Ele fica impedido de fazer qualquer coisa porque você não se colocou na condição de filho. Você não tem a capacidade espiritual, você não tem a capacidade emocional, você não tem a capacidade de receber o que Deus está preparado para você. Você não está buscando conhecimento, você não está plantando para poder colher, você não está se estruturando para poder receber. Então, é por isso que você não ganha, não consegue. Você precisa mudar aqui, ó. Você precisa crescer aqui. Você precisa entregar o seu coração para Deus. Entende? Para que as coisas mudem. Para que você tenha resultado. Você precisa largar a malícia, os maus olhos, a fofoca. Entende? O falar do outro. Esquece a vida do outro. Tem muito isso hoje dentro das igrejas. Aliás, sempre teve. Falar da vida do outro. Querer ser mais do que o outro. Dizer que faria mais do que o outro se você estivesse no lugar dele. É tanta prepotência, cara. É tanta arrogância. É tanto orgulho que a pessoa nem consegue ver. Porque está disfarçado de uma religiosidade. Está disfarçado de algo santo. Entende? Então, não adianta você estar fazendo a obra de Deus se você não for a obra dele. Tem muita gente que faz a obra de Deus, tem muita gente que leva o evangelho, mas ela não é o evangelho. Tem muita gente que ela leva a bênção para o outro, mas ela mesma não tem a bênção, ela não é a própria bênção. Tem muita gente que é usada por Deus. Ela é usada por Deus. Sim, Deus usa ela, mas ela não caminha com Deus. Ela não caminha com Jesus. Ela não anda com Jesus. E a pior coisa que tem é você se sentir usado. Quantas pessoas fizeram tanto para Deus, mas não foram para Ele. Mas fizeram muito para Deus. Deram sua vida para a obra de Deus, mas não deram suas vidas para ser de Deus. O que aconteceu? Elas cansam. Elas cansam, porque quando elas são somente usadas por Deus, é como se ela fosse um copo descartável. É como se ela fosse um copo. Enquanto ela está sendo usada, ela está se sentindo útil. Mas vai chegar uma hora que ela não vai ser usada mais. Vai chegar uma hora que vai ter alguém que vai ser mais usado que ela. E aí? Como é que ela vai se sentir? Ela vai se sentir desprezada. Ela vai se sentir abandonada. Ela vai se sentir traída. Ela vai se sentir largada. E o pior, e ela ainda vai colocar a culpa na igreja, nas pessoas, em Deus. Entende? Então, tem um montão de gente assim. Pessoas que aparentemente são de Deus. Pessoas que aparentemente mas não são. Elas estão sendo somente usadas. E infelizmente elas buscam esse caminho. Elas buscam esse caminho porque elas querem poder. Elas se sentem bem. Sabe? Elas se sentem bem. Mas o Espírito Santo fala com elas. O Espírito Santo fala com elas. O Espírito Santo alerta. O Espírito Santo envia pessoas. O Espírito Santo fala com elas direto no coração dela, direto na mente, falando que tem algo errado, que é para ela mudar, não é para ser assim, não é volta, enfim. Mas ela não quer. Ela não quer porque ser de Deus, você precisa se humilhar. Ser de Deus, você precisa se arrepender. Quem é de Deus se arrepende. Quem é de Deus se humilha. Quem é de Deus perdoa. Quem é de Deus pede perdão. Quem é de Deus, pessoal, ele
ele adora a Deus dentro da prisão. Quem é de Deus, por mais que seja perseguido, caluniado, né, como José foi, ele não deixa a essência dele. Ele pode perder tudo. Ele perde título, perde título, perde cargo, perde tudo, mas ele não perde a comunhão dele com Deus. Ele não perde a verdade. Ele não abre mão da verdade. Ele não abre mão da honestidade. Ele não abre mão da santidade. Ele não abre mão. Ele não abre mão. Ele pode abrir mão de tudo que ele conquistou do lado de fora, mas ele não abre mão de quem ele é do lado de dentro. Ele não abre mão. Ele não abre mão por nada. E tem muita gente que está abrindo mão de quem ele é pelo que ele tem. Tem muita gente, grava isso, dentro das igrejas, abrindo mão de quem ele é para Deus, pelo que ele tem, pelo que ele faz, pelo cargo que ele conquistou, pelo título que ele conquistou, pelo nome que ele conquistou, pela fama que ele conquistou. Não pense que quando você é usado por Deus para ajudar e alcançar outras pessoas, que é a sua fama que tem que correr. Não é a sua fama, não. Não é o seu nome, não. É o nome de Jesus. Foi Ele que fez. Foi Jesus que fez. A honra, a glória, o louvor é dado a Ele. Não é a mim e nem a você. Entende? Então tome cuidado. Porque quantos pregadores, quantos líderes espirituais, eles chegaram em cima. Sabe? Aqui, ó. Mas eles não se colocaram debaixo da palavra. Deus colocou eles em cima. Mas para eles se colocarem abaixo da palavra, de joelhos aos pés de Jesus, mas deixaram a fama, deixaram o orgulho, sabe? Se acharam alguma coisa. E a pior coisa que tem é quando a gente se acha alguma coisa. Então você precisa se preparar. Se preparar. Porque tem muita gente que não está preparado. Não está preparado para vencer. Não está preparado para crescer. Não está preparado para a bênção. Não está preparado para a prosperidade. Não está preparado para ser curado. Não está preparado para enfim, para assumir um cargo, assumir um título. Não está preparado, não está. Porque se tivesse preparado, crescia, não caía. Quem está preparado cresce, amadurece, não cai. Entende? Então, não vá pelo que você vê. Entende? Mas vá pelo que o Espírito Santo quer que você faça. Então preste atenção no seu coração. Eu queria muita coisa. Muita mesmo antes. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu descobri que o meu querer não importa, mas o querer de Deus em mim, porque Ele conhece o meu passado, é Ele que ressignifica o meu passado, dá um novo significado. A gente fica, no início a gente não entende o porquê de tanta luta, tanta guerra, tanto problema, dificuldade, a gente não entende. Mas uma coisa eu tenho com a minha esposa, a gente pode não entender, mas tudo a gente vê isso com Cristo, né? A gente não entende Deus até a gente caminhar com Ele. A gente não entende a vontade de Deus e o propósito de Deus até a gente estar dentro dele. Até a gente estar seguir em frente. Então, quantas foram as vezes situações, circunstâncias que era para a gente parar
desistir, abandonar tudo. E a gente, não, Deus é com a gente, vamos em frente, né? E quando passa, e a gente entende o porquê, porque todo problema que a gente passa, todo deserto que a gente entra, toda prisão, tudo, Deus permite para que a gente amadureça, para que a gente cresça, para que a gente mude, para que a gente se molde e se prepare para a bênção e o melhor que está por vir. Entende? Então, hoje, o meu foco é o espiritual. Entende? É a minha comunhão com Deus, é a minha salvação, da minha família e das pessoas que estão ao meu redor, em minha volta, né? Falo de espiritualidade, falo de amor, falo de fé, de uma fé que funciona, de uma fé que resolve. Eu tenho um vídeo aí, os 3 passos da fé, se eu não me engano, que eu fiz, os 3 passos da fé, que a fé tem 3 passos. A fé que funciona, a fé que realmente funciona, é uma fé que é difícil de colocar em prática, mas é fácil de entender. A fé, ela vem de ouvir, né? A fé vem de ouvir a palavra, então, a fé vem de ouvir. Então, você precisa estar em ambientes onde você ouve constantemente a palavra de Deus. E a igreja é um ambiente, né? Ou com pessoas que você esteja ouvindo a palavra de Deus. Porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então isso desperta a sua fé. Mas não resolve a sua vida e nem muito menos o seu problema. A sua fé só despertou. Te trouxe uma esperança, né? Te deu uma esperança. Esse é o primeiro estágio da fé. O primeiro estágio da fé é mental. Você ouviu, então, despertou a sua fé. Mas não muda nada. Agora o segundo estágio. O segundo estágio, você já ouviu, você já sabe, né, daquilo que Deus falou, do que pode acontecer. Agora você vai ter que levar essa fé para o seu coração. Você não só vai pensar, você vai ter que sentir isso. Você vai ter que levar essa fé, por exemplo. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi assim: Deus liberta. Eu queria ser liberto. Aliás, eu precisava ser liberto. Eu nem queria muito, porque se eu quisesse, eu tinha focado. Eu queria era dinheiro na época. Mas depois que eu entendi e eu foquei, falei, não, eu preciso me libertar. Esse é o principal, né? Aí Deus mudou o meu querer, né? Aí na hora que eu quis de verdade me libertar, aí eu comecei a usar a fé. Falei, então eu já tenho que crer que eu sou liberto. Então, eu sou liberto, e eu não era. Eu já parei de beber, eu já parei de andar com mais amizade, e não tinha parado. Por quê? Porque a fé tinha despertado só. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não estava conseguindo. Né? Eu tinha que ir para o segundo estágio da fé, colocar esse pensamento, essa palavra no meu coração. Então foi aí que vem o estágio da humilhação. Você se humilha diante de Deus, você começa a orar, você começa a pensar tanto naquilo, você começa a pensar tanto naquilo que você quer, aí esse pensamento se torna um desejo. Você passa a desejar. Então, é o segundo estágio da fé. Aquela palavra que estava fora, escrita em um papel, ela saiu do papel, foi para sua mente, né? Da sua mente foi para o seu coração. Entende? Está lá, Cristo te libertou na cruz de todo pecado. Então você fica, cara, se Cristo me libertou na cruz de todo pecado, por que eu estou pecando? Eu não posso pecar, eu não vou
e está amarrado, e está repreendido. Aí vem a doutrina da igreja. Essa é uma das doutrinas, né? O está amarrado, está repreendido, está ligado. Isso é uma doutrina, tá? Isso é até bom. E tal, e colocando. Aí eu fui colocando aquela fé que estava aquela palavra que estava no papel na minha mente e da minha mente para o meu coração. Pronto, agora eu já estava desejando aquilo. Eu não estava só pensando, eu estava desejando. Eu já passei a não sentir mais vontade. Porque quando você deseja muito algo, automaticamente você vai ignorar outro. Então, quando eu desejei muito me libertar e me aproximar de Deus, e me limpar e me santificar, automaticamente aquele desejo ruim foi saindo. Foi saindo. Então, conforme eu vou desejando, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente deseja e sente, ele se externa para fora. É o terceiro estágio da fé. Mas tudo nisso tem um processo. Por exemplo, tem o processo da mente, que as pessoas elas não persistem, ela não insiste, então aquilo que está na mente dela não vai para o coração. Aí ela volta, igual um elástico. Em vez de ela continuar mesmo em meio à dificuldade, em mesmo a tudo dizer não, crer na palavra de Deus, não, ela volta. Entende? Ela tem que continuar. E eu lá, continuando, eu vou me libertar, eu já sou liberto, e eu olhava para o espelho e falava assim: você já é liberto, rapaz, você não precisa de nada disso, isso aí vai te fazer mal. Você vai se convencendo, você vai vivendo aquilo. Então aí você joga para o coração e vem dificuldade, e você vai enfrentando, até aquilo se externar. Até quando vai no terceiro estágio, que você sente tanto aquilo, você já vive aquilo, mesmo sem ter, que o milagre ele acontece. Você recebe aquilo que você tanto queria, porque você agiu a fé. Então a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de um fato que não se vê. Então, por exemplo, eu não preciso mais de fé para me libertar. Eu não preciso mais de fé para me libertar. Eu já me libertei. Eu preciso de fé agora para me manter liberto. É diferente. Eu não preciso de fé para me libertar. Eu já me libertei. Pô. Aquilo que você tem, você não precisa de fé para conquistar. Você precisa de sabedoria para manter. Então, eu não preciso de fé para me libertar, porque eu já sou liberto. Eu preciso de sabedoria para me manter liberto e crescer em santidade. Então, tudo que você conquistou, você não precisa de fé para conquistar. Você precisa de sabedoria para manter. Aí diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. A pessoa usa a fé, mas ela não busca o conhecimento, então até aquilo que ela ganhou, ela vai perder com o tempo. Porque a fé que ela tem não vai fazer manter o que ela conquistou. A fé que ela tem vai fazer ela conquistar coisas novas. Então você tem que saber dividir as coisas. Entende? Saber dividir as coisas. Então, hoje eu busco a sabedoria para me manter não só liberto, mas libertar tantas e tantas outras pessoas. Porque a luta ela é constante, diária, contínua. Então você pega essa fé e você leva para a sua vida. Entende? Para todas as áreas. Vida financeira, entende? Por exemplo, a vida financeira é onde agora, nesse tempo que eu estou focando. Agora. Entende? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Estou recebendo uma ligação aqui. Tchau, tchau.